Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus a cada um de nós que precisamos da sua misericórdia. Falando em EBD, momento da palavra. E, para tanto, eu gostaria de ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de número 16 até o versículo de número 21. E está escrito assim na versão que eu estou usando, a Almeida Corrigida e Fiel, e se você usá-la também, você vai poder nos acompanhar melhor, tá bem? Então está escrito assim, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós teremos aqui alguns pontos importantes a respeito da palavra do Senhor. Nós temos uma ideia em duas partes. A ideia de condenação e de não condenação. Mas olhando para a palavra, nós vamos ver que o aprendizado que nós temos é para nos levar cada vez mais para perto de Deus. Começamos com o versículo de número 16, onde o escritor ele nos relata de uma maneira esplendorosa o amor de Deus, quer dizer, um presente. Porém, este presente, esta dádiva, ele é tão maravilhoso que ele é imensurável. Isso está relatado nas palavras de João, nos dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a primeira coisa que nós vemos é que Deus ele não mede esforços, não mede questão de quantidade, de qualidade, daquilo que ele vai fazer para o ser humano, daquilo que ele vai ofertar, doar ao ser humano. Então João começa nos mostrando um presente que não pode ser medido, de tal maneira, é imensurável o amor que nos é apresentado pelo nosso Deus em Cristo Jesus. Mas nós estamos falando, como eu disse no início, estaremos dentro desta palavra, a condenação e a não condenação. Veja bem o versículo de número 17. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Veja que a ideia de Deus, o propósito de Deus é não condenar o mundo. Veja, está assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que coisa interessante. Além de ser um presente maravilhoso, ele é também um presente com um propósito de absolvição, de salvação, de libertação, de transformação. É as boas novas da saída, de uma saída para um problema que, para o ser humano, ele é insolúvel. Este problema para o ser humano não tem solução. O homem não poderia fazer nada que, por mais que ele se esforçasse, por melhor que ele fosse, por mais perfeito ou por o nível de perfeição que ele pudesse alcançar, não resolveria em nada esta questão da salvação do homem ou não. Por isso, Deus nos envia seu Filho Jesus Cristo. E o propósito é esse, não que o mundo fosse condenado, quer dizer, os seres humanos fossem condenados por ele, mas para que fosse salvo, como está escrito no versículo de número 17. Ora, e todos nós, principalmente nos países, nos estados, nas cidades, nas vilas, nos bairros, onde o Evangelho é propagado, nós sabemos de que salvação é essa,
o escritor está falando, o Espírito Santo de Deus inspirou João a escrever este relato. Salvação do quê? Desta condenação, da condenação eterna que todos os homens estão destinados, todos os homens estão destinados por causa do pecado. Mas veja bem também, outra coisa interessante que nós temos, apesar de haver um propósito e de ser um presente que não pode ser medido de tal maneira, porém, existe uma condição. Eu disse que nós não podemos fazer, e é uma realidade, esta é uma realidade bíblica, é que o homem não pode fazer nada para ser salvo. Por isso que Paulo fala aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, e também não é por obras para que ninguém se glorie. Então o homem, por mais que ele tentasse buscar o aperfeiçoamento, ele não conseguiria nada disto. Porém, nos é dado um presente, um amor de tal maneira que nos concede o seu Filho, o Filho que não veio para condenar, mas veio para salvar. Porém, no versículo de número 18, nós vemos uma condição. Veja, esta condição aqui, ela é exposta ao homem, a todo aquele que tem o interesse de aprender ou não a questão da salvação. Veja o versículo de número 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, uma condição é crer, é acreditar. Ora, nós podemos até receber, entender o presente, porém nós precisamos acreditar. Acreditar em quê? Numa morte substitutiva, numa morte vicária, num sacrifício suficientemente grande para nos absolver desta condenação. Então veja que a condição é acreditar, é crer no unigênito. Ele diz aqui, porquanto não crê no unigênito. E nós sabemos que na eternidade o Deus Filho é unigênito, porém ele é o primogênito de uma geração, daqueles que seriam salvos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primogênito é o único Filho de Deus. Não há outro meio, outra forma de nós alcançarmos esta absolvição, ou podemos chamar de salvação, da parte de Deus, desse presente maravilhoso que nos é dado, que é imensurável, que é incalculável, porém nós precisamos desta condição, que é acreditar. E infelizmente muitas pessoas não conseguem acreditar neste grande amor. Eles até choram quando assistem à paixão de Cristo, principalmente no ato da condenação, quando o Senhor, pela via crucis, carrega aquela pesada cruz de madeira. Os homens, o que eu estou generalizando, homens e mulheres, jovens, crianças, quem não chora ao ver aquela cena comovente? Depois ele é chicoteado, ele é pregado com cravos nas mãos, cravos nos pés, ele é posto-lhe uma coroa de espinho e ele é zombado e escarnecido. Então, quem não se comove? Nós nos comovemos com a história de Jesus, mas não nos comovemos a tal ponto de conhecermos o Jesus da história, o Senhor Jesus Cristo da história, a tal ponto de acreditarmos no seu sacrifício voluntário, vicário e suficiente para a minha e para a sua salvação. Então, a condição deste presente, desta absolvição, vamos dizer assim, mediante o sangue de Jesus Cristo, é crer. Crer. Tão somente crer. Não preciso pagar um preço, eu não preciso carregar outra cruz, eu não preciso subir escadas, degraus de joelho, eu não preciso acender velas, eu não preciso nada disso. Eu tenho que somente crer que Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, o seu sacrifício vicário me absolve de todo o pecado, como está escrito em 1 João capítulo 2, o capítulo 2, o capítulo 1, versículo de número 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e que ele vai voltar.
para buscar uma igreja, um povo especial, zeloso e de boas obras. Precisamos nos ater a isto. Então veja bem que você tem um presente imensurável, você tem um propósito dentro desta vida, deste presente, que não é condenar o mundo, mas absolver, salvar o mundo. Nós vemos também que existe a condição, e a condição é tão somente essa, eu e você, crermos no Senhor Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus. E não somente crer, mas também fazermos um testemunho, vamos dizer assim, um testemunho para que todos vejam. Eu não preciso me aparecer, eu não preciso me auto-apresentar, mas eu preciso testificar que eu aceito e acredito no sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a condição que está no versículo 18. Porém, ele nos explica por que da condenação. Seria muito fácil falar de condenação, mas não expor o porquê desta condição, essa condenação. Por que o homem corre esse risco muito sério de perder a sua alma para sempre, de estar no lugar de tormento pela eternidade? Veja, está no versículo 19. Qual é a condenação? É esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz do mundo? É Jesus Cristo, Salvador. Jesus Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vejam bem, onde Cristo chegava, ele simplesmente ele esclarecia as mentes humanas com a verdade. E, obviamente, aqueles que amam as trevas, eles se irritavam, eles se enfureciam, e não somente se enfureciam, mas também eles procuravam enfurecer as turbas, as massas, contra Cristo, propriamente dito, contra a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, quando vai orar, 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí você diz: mas irmão Maurício disse a palavra, João capítulo 1 e verso de número 1, o verbo se fez carne, o Logos, a palavra, Jesus Cristo é a palavra encarnada para nós, para os nossos dias, para nos transmitir as boas novas de salvação. Porém, os homens já amam, não é que eles amavam, amam ainda muito mais as trevas do que a luz. A prova disso é que nós vemos que zombar do cristianismo, do cristão, dos símbolos do cristianismo, de Cristo, da visualização, da engajamento, da likes, da isso, daquilo, e nós vemos que quanto mais se zomba do cristianismo ou de Cristo, ou tudo relacionado a Deus e a Cristo, ela cria um certo movimento de prazer na maioria dos seres humanos na face da terra. Por quê? Porque amam mais as trevas. Por que eles amam as trevas? Porque suas obras são más. Ora, e nós sabemos, como diz o versículo de número 20, por que se ama as trevas? Porque tudo que é feito no escuro, nas trevas, não aparece. Então o ser humano pode deixar fluir os seus mais baixos instintos quando se diz em trevas, na escuridão, onde não há luz, onde não há esclarecimento. Nós podemos pegar tanto a luz quanto literal, tanto quanto figurada. Quer dizer, quando tudo que é feito no escuro, até há um ditado no meio dos homens que tudo que é proibido é mais gostoso. Tem um ditado assim, e é uma tremenda mentira, uma falsidade. Pode até ser gostoso, mas é totalmente prejudicial ao homem, tanto ao corpo, quanto ao espírito, quanto à alma. Nós precisamos nos ater a isto. Veja, por que eles não vêm para a luz? Porque tudo que fazem é vergonhoso e precisa ser feito em trevas, precisa ser feito nas trevas, precisa ser feito em oculto, escondido, para que não seja manifesto as suas mais obras. Está aqui no versículo de número 20. E a partir do momento em que determinadas coisas fogem à margem da sociedade, estão à margem da sociedade, obviamente criará uma comoção ruim para aquele que pratica as obras das trevas, porque graças a Deus ainda existe um povo, ainda existe um remanescente
que é fiel, que ainda preza pelos bons costumes, pela boa moral, pela boa ética, pela tradição, por tudo aquilo que representa a sociedade, né? Tanto na religião, quanto na família, quanto na nossa sociedade. São padrões que alguns ainda, graças a Deus, alguns ainda mantêm, e obviamente vai gerar uma comoção. Então precisa ser feito em trevas, por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas, e serão automaticamente reprovadas, prontamente reprovadas e grandemente reprovadas as suas mais obras, né? Então nós vemos aqui no final, por que isto? Veja, o final do versículo 21 diz assim: mas quem pratica a verdade, quer dizer, quem pratica as boas obras, quem anda na luz, ele vem para a luz. Por que ele vem para a luz? Veja que eu disse que no sentido figurado, tudo que é posto, obviamente, se eu desligar o interruptor, eu interromperei também o quê? O fornecimento de energia elétrica para a lâmpada. Obviamente ela não vai fornecer luz, luminescência, luminosidade. Na eletricidade você vai aprender uma infinidade de coisas. Vejam bem, a partir do momento em que corta esse fornecimento de energia, obviamente tudo vai ficar em trevas, tudo vai ficar em trevas. Mas aquele que pratica a verdade, qual é o prazer dele? É andar na luz, é andar na claridade, é andar no dia, tudo que representa a luz, tudo que representa, vamos dizer assim, o pronto acesso, né? Tanto é que o salmista diz que a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Veja, a partir do momento em que você pratica a verdade, você tem prazer de andar na luz, você tem prazer de fazer, sabendo de dia, você não precisa estar escondido, você não precisa estar sem luz, sem revelação. Por quê? Porque o que você faz é bom. Apesar de hoje ser criticado, mas não pode ser reprovado, pode ser criticado, mas reprovado não, porque está fazendo bem. E obviamente os das trevas vão reprovar, vão criticar, vão zombar, mas não poderão dizer que você não está certo. E ele diz aqui que eles vêm para a luz. Para que vir para a luz? Para que as suas obras sejam vistas. Né, para que o seu testemunho, para que tudo aquilo que ele pratica não seja somente visto pelos outros homens, mas também copiado, mas também sirva como exemplo, sirva como referencial de uma boa conduta, de uma boa moral, de uma boa ética, daquilo tudo que faz bem, que salta bem aos olhos dos demais. Então, nós vimos aqui nestes versículos que nós temos um presente de Deus. Nós temos. E que esse presente não veio para condenar, como muitos pensam, e até alguns cristãos pensam erroneamente, que Cristo veio para condenar. Não, Cristo não veio para condenar. Ainda não é tempo do julgamento. Vai haver o tempo do julgamento, da separação dos que andam em trevas e dos que andam na luz. Dos que estão em trevas e dos que estão na luz. Dos justos e dos injustos. Do ímpio e do justo. Haverá esta separação, mas não agora. Cristo não veio para, ele veio para salvar o mundo, como está no versículo 17. E a condição para esta salvação, ou não salvação, é crer. Se você crer, você está automaticamente, você acreditando, você está absolvido. Você não crendo no unigênito Filho de Deus, você está condenado. Já está. E veja que ele usa aqui no versículo de número 18, ele diz: já quem não crê já está condenado, já caminha em condenação. Se fechar os olhos para esta vida e descer a campa fria, já está condenado. Não há mais o que fazer, nem no porvir também. Porém, quem crê também já está absolvido, já está salvo, assim como um e outro. A única coisa que eu preciso fazer é a manutenção da minha salvação, é me manter na condição de salvo, praticando as boas obras, andando na luz, praticando as obras da luz, vindo para a luz, para que as minhas obras sejam manifestas, como diz o versículo de número 21. Então vejam bem. Porém, infelizmente, a resposta de muitos, eu quero concluir com isto, infelizmente a resposta de muitos está aqui no versículo de número 19. Não vem para a luz porque as suas obras são más.
não querem ver que as suas obras sejam expostas. Não querem. Nós vemos isso muitas vezes quando as pessoas que caminham em trevas, quando as pessoas que caminham na escuridão e praticam as más obras, quando são, né, infelizmente existem muitos lugares que até parece que é de boa fama, né, praticar obras ruins, se tornam até heróis, mas em determinados lugares da terra, não. Eles até, infelizmente, levam as suas decisões às vias de fato, porque a vergonha de serem pegos em flagrante, a vergonha de serem pegos em delito flagrante das suas más obras, os levam a decisões extremas. Mas alguns países parece que é bonito, parece que dá fama, né? Ganha-se até prêmio em ser ruim. Eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, se eu não me engano, ele chama ou é o Totem da Paz ou é Por Esta Cruz Te Matarei. É um destes dois livros missionários, que quanto pior fosse a armadilha que uma determinada tribo aplicasse em outra e o convencesse de que eram amigos, mais heróis eles se tornavam. Parece que nós vivemos esses tempos hoje. Mas vejam bem, quem pratica a verdade vem para a luz. Então a escolha é tão somente sua. É você crer ou não crer. É você acreditar ou não acreditar. Mas, irmão Maurício, eu crendo, o que eu faço com as obras das trevas? Eu vou abandonar as obras das trevas, vou andar na luz, vou vir para a luz, vou expor agora, a partir de agora, a minha vida em Cristo Jesus e viverei uma vida totalmente transformada pelo sangue de Jesus Cristo, lavada no sangue de Jesus Cristo e também toda ela adornada pelo Espírito Santo de Deus, que é o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê uma nova oportunidade e que podemos aqui no Falando EBD, falando também das Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe, mas não se esqueça de fazer a sua escolha. Quem crer já está absolvido. Quem não crer no unigênito Filho de Deus já está condenado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.